Salve, salve, meus alecrins dourados, tudo bem? Bora continuar com a nossa aula de química. Agora eu vou dizer para vocês o que são as equações químicas, como que a gente representa no papel aquela transformação que a gente está observando acontecendo nas substâncias que a gente misturou. É isso que é uma equação química. Para representar uma reação química, a gente faz uso dos nomes das substâncias envolvidas ou das fórmulas químicas. Nesse exemplo aqui, ó, o que a gente tem são as fórmulas químicas das substâncias envolvidas. Por enquanto, você não tem nenhuma obrigação de saber, porque você não aprendeu. Mas eu vou dizer para você, ó, o CH4 é o metano, é um gás, aquele gás produzido na composteira ou no apodrecimento das coisas. O O2 é o gás oxigênio, não preciso nem falar, né? CO2 é o dióxido de carbono, conhecido também como gás carbônico, responsável pelo efeito estufa, que é importante porque aquece o planeta, mas com muito gás carbônico no ar, o planeta esquenta muito e aí isso se torna um problema. Haja visto o Pantanal queimando aí devido a um período de seca prolongado lá e outros fatores de ação humana também, que eu não vou nem comentar nesse vídeo, mas que a gente vai tratar disso com certeza, porque a compreensão da ciência tem que ser para a vida, né, gente? Não é só para acertar a questão de prova quando se vai fazer um exame aí de vestibular, vestibulinho ou concurso. H2O é água, esse você sabe. Então, ao invés de representar aqui CH4, eu poderia ter escrito metano. Ao invés de O2, eu poderia ter escrito gás oxigênio. Ao invés de CO2, poderia ter escrito dióxido de carbono ou gás carbônico. E ao invés de H2O, eu poderia ter escrito água. Além das fórmulas químicas ou o nome das substâncias, a gente usa também sinal de mais, tá vendo? Esse sinal de mais, quando a gente vai ler uma equação química, a gente lê assim, reage com. Então aqui eu tenho metano reagindo com gás oxigênio, produzindo gás carbônico e água. Então você já percebeu que a seta pode ser lido como produzindo ou resultando, alguma coisa nesse sentido. Então aqui a gente tem uma molécula de gás metano reagindo com duas moléculas de gás oxigênio, produzindo uma molécula de dióxido de carbono e duas moléculas de água. Entendeu? Agora, ó, tudo o que a gente tem antes da reação acontecer, ou seja, as substâncias que a gente vai misturar e com essa mistura fazer acontecer a reação química, a gente chama de reagentes. Aqui os reagentes são o gás metano e o gás oxigênio. Tudo o que está depois da seta são as novas substâncias formadas com a reação química. Nesse caso, é o gás carbônico e a água, tá bom? Ah, professor, mas se tiver uma substância só, não tem problema. Se tiver antes é reagente, se tiver depois é produto. Ah, mas se tiver quatro, não tem problema. Se tiver antes é reagente, se tiver depois é produto. Tá bom, gente? Entendendo esses números aqui, que eu já disse na outra aula, mas não custa nada falar de novo. Esse número pequenininho que aparece subscrito depois da letra que representa o elemento químico, a gente chama de atomicidade ou então de índice. E ele mostra quantos átomos daquele elemento participam na formação da molécula. Então, por exemplo, no CH4 eu tenho um átomo de C e quatro átomos de H. O C é o carbono, o H é o hidrogênio. Ah, professor, mas não está escrito um aqui. Não tem problema. Quando não tem nada, é porque você sabe que é um. Assim como na matemática, quando um número não tem expoente nenhum, você sabe que o expoente ali é um. Tá bom? Aqui no CO2 eu tenho dois átomos de O e um de C. H2O, dois átomos de H e um átomo de O.
Então, esse número pequenininho que aparece subscrito é a atomicidade ou índice. E esse número grande que aparece antes da fórmula química, ou então do nome da substância. Esse número aqui é o coeficiente, ele mostra quantas moléculas daquela substância que está na frente participam ali da reação. Então aqui a gente tem uma molécula de gás metano, duas moléculas de gás oxigênio, uma de CO2 e duas de H2O. Beleza, gente? Entendeu o que são esses números? Então, é importante você perceber que em toda reação química não são criados novos átomos e nem são destruídos átomos que existem ali. O que acontece é que os átomos que a gente tem aqui nos reagentes, eles têm suas ligações químicas desfeitas e refeitas de uma nova maneira. É um rearranjo dos átomos, tá bom? Imagina que você tinha ali umas pecinhas de Lego e você construiu ali uma casinha e uma ponte. E aí, com as mesmas pecinhas, todas coloridas, com exatamente as mesmas, você criou um carrinho e, vamos supor o quê? E um aviãozinho. Exatamente com as mesmas peças. É análogo ao que acontece aqui, tá bom? E por que essas substâncias têm suas ligações desfeitas e refeitas de uma nova maneira, produzindo novas substâncias? Porque assim esses compostos que são produzidos se tornarão mais estáveis. Eles acontece isso porque eles têm uma afinidade maior com outros átomos e aí eles se ligam de uma maneira diferente, tá? Olha só, sabendo disso, que átomos não são criados nem destruídos numa reação, acontece apenas um rearranjo, vamos confirmar se isso acontece? Porque se eu tenho um átomo só de carbono aqui nos reagentes, eu tenho que ter só um nos produtos. E é o que acontece, olha aqui, ó. Só tem esse átomo aqui. Quantos átomos de H eu tenho nos reagentes? 4. Então, nos produtos eu tenho que ter 4. Bora conferir? Olha lá, ó. Como são duas moléculas de água, cada água tem 2H, então eu tenho 4H aqui nos reagentes também. Beleza, tá batendo. Quantos átomos de O a gente tem? Nos reagentes são 4. 2 vezes 2. Nos produtos tem que ter 4. Aliás, é isso mesmo. Aqui, ó. 2 átomos de O na água e mais 2 aqui no 1CO2. Beleza? Para você comprovar isso, tem um outro esqueminha aqui. Veja, o metano representado como CH4. Aqui a gente tem o gás oxigênio como O2, mas são duas moléculas de gás oxigênio, tá vendo? CO2, que só tem um, e H2O, que são duas moléculas de água aqui. Bora conferir então. Quanto C tem que aqui está representado como uma bolinha cinza? Nos reagentes tem só um, nos produtos também. Quantos átomos de H a gente tem nos reagentes? 4. Nos produtos também, ó. Em duas moléculas de água a gente tem 4H. Oxigênio nos reagentes são 4 átomos de O. E nos produtos também. 1, 2, 3 e 4. Beleza, nenhum átomo surgiu do além e nenhum átomo foi destruído. Então, tá beleza. Só recapitulando um outro conhecimento que a gente já falou para vocês na aula passada, a gente tem aqui uma substância simples, tá vendo? E aqui a gente tem um exemplo de substância composta. Substância simples formada por átomos de um único elemento químico. Substância composta
formada por átomos de diferentes elementos químicos. Aqui são dois elementos, o carbono e o hidrogênio. No gás carbônico também, ó, tem o C e tem o O, então é uma substância composta. Assim como a água, que tem átomos de hidrogênio e de oxigênio. Beleza? Mas além desses símbolos usados numa equação química, podem aparecer outros. E agora eu vou só comentar para você saber que isso existe. A gente pode representar nessa primeira equação, ó, o estado físico da substância. Aqui o SO3 é um gás, o H2O é um líquido e o H2SO4 é aquoso. O que quer dizer isso? Está ali em meio de água. Esse símbolozinho aqui, ó, representado acima da setinha, indica o aquecimento. Então, se você aquecer essa substância, ela vai se decompor nessas duas. Essa setinha apontando para cima, aqui no oxigênio, indica que é um gás. Então, quando eu tenho um gás, você pode representar com um Gzinho entre parênteses, ou então com essa setinha para cima. E a setinha para baixo? Isso aqui indica a formação de um precipitado. Lembra o que é isso? É um sólido insolúvel formado numa reação química. Olha só, quando a gente tem esse símbolo aqui, ó, que é uma letra grega, isso aqui indica a presença de luz. Então, H2O2, que é água oxigenada, na presença de luz se decompõe em água e oxigênio. Por isso que toda água oxigenada vem num frasco que não deixa a luz passar. E aqui também, ó, a gente tem a luz representada de uma outra maneira, escrita por extenso. E tem até a clorofila aqui também. Opa, que reação química é essa que acontece na presença de luz e clorofila? É a fotossíntese. Olha só, gás carbônico e água reagem na presença de luz e clorofila, produzindo glicose e gás oxigênio. Olha que maravilha! Existem outros símbolos também, como a setinha para a direita e para a esquerda junto, que indica que aquela reação química é reversível. Por exemplo, H2CO3 é o ácido carbônico. Ele se decompõe em água e gás carbônico. Mas se você juntar água e gás carbônico, você também produz o H2CO3, que é o ácido carbônico. É um ácido fraco e ele existe nos refrigerantes. Isso significa que as bolhas que a gente tem no refrigerante são gás carbônico. Outro sinal que pode aparecer é o do catalisador, tá? Significa que ali tem a presença de uma outra substância que não participa da reação química como reagente, então não vai sofrer desgaste, mas que ela participa potencializando a ocorrência daquela reação. Certo, pessoal? Então agora vamos praticar? Bora para o exercício.